Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar um pouco com vocês sobre algumas coisas da gravidez que talvez vocês vão ter dúvidas, então já vou falar logo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Primeiro, se vocês quiserem nos seguir nas nossas redes sociais, elas estão todas aqui embaixo, todos os links delas, tá? Então vamos às perguntas, às dúvidas, vamos dizer assim. Primeira coisa é, talvez vocês tenham dúvidas de quando o nosso bebê vai nascer. Nosso bebê tá previsto para outubro, pro final de outubro mais ou menos. Então eu não vou dizer um dia certo, porque senão começa a cobrança e tal, né? De já nasceu, já passou, mas não sei o que. Então só por isso que eu não vou dizer o dia exato. Mas esperem até o fim de outubro pra... Não se desespere se ele demorar pra nascer, né? Tipo, se chegar a outubro no início ele não tiver nascido ainda, então não se preocupe. Outra coisa é sobre o que eu pretendo fazer, né? De parto. Se eu pretendo fazer cesárea, se eu pretendo fazer parto normal, o que eu quero, né, fazer. Primeiro, quando eu era pequena, a minha mãe sempre falou que teve, tanto eu quanto meu irmão, foi parto normal e que foi maravilhoso, que foi tudo tranquilo e mas ao mesmo tempo, e aí eu sempre fui com essa ideia de que eu teria que fazer um parto normal também. E aí depois eu descobri que tinha dor. E aí eu fiquei, não, porque quando eu tiver filho vai ser cesárea e deu, não sei o que, Só que daí eu descobri todo esse mundo da maternidade, né, no YouTube. A gente começa a assistir muitos vídeos e tal sobre tudo isso. E aí eu descobri os benefícios do parto normal, os benefícios da cesárea, os malefícios do parto normal, os malefícios da cesárea. E pra mim, eu hoje em dia, se eu puder escolher, eu quero parto normal. É claro que tudo depende da situação, tudo depende do que vai acontecer, mas assim, eu tenho estudado no caso, né, assistido vários vídeos de relatos de parto e tal, tanto da cesárea, quanto do parto normal, quanto do parto em casa, quanto do parto hospitalar. E eu acho muito bonito quem faz parto normal, sem nada de anestesia, em casa, não sei o que, mas não é uma coisa pra mim. Eu quero um parto com anestesia, eu sou muito vulnerável pra dor. Pra algumas coisas eu sou super tranquila, aguento firme assim, dor, beleza. Mas eu acredito que pro parto eu vou ser bem fraquinha, como eu sou pra algumas outras coisas. Então eu pretendo tomar anestesia e tal. Isso a gente já meio que conversa com a nossa doutora, né, a obstetra. A gente já conversou sobre partos e tal, meio que por cima. Então tudo isso influencia, né? E é claro que eu sei que não adianta eu ficar fazendo 1000 planos se Deus na hora quiser que seja diferente, né? Então assim, por isso que eu tô assistindo todos os tipos de parto, porque eu quero meio que estar preparada para o que for acontecer, o que tiver que acontecer. Mas eu espero ter um parto normal, hospitalar. Eu já sei até o hospital que eu vou ganhar e tal. E já pesquisei, já ouvi opiniões de pessoas que tiveram filho lá. É claro que, como em qualquer lugar, vai ter gente que vai dizer que é perfeito, que é maravilhoso, que recomenda. Espirrou. Que recomenda, que faz e acontece, e vai ter gente que vai dizer que é horrível, que ninguém merece nascer lá, que porque tudo depende também da equipe que tu pega, né? Com a minha doutora, teoricamente a equipe é dela, né? Então ela que comanda assim as coisas. Então eu já pesquisei bastante e eu só ouvi elogios dela. Então eu espero que realmente seja bom. Mas o hospital também, a maioria das coisas são boas. E é claro que tudo depende do dia, né? Às vezes aconteceu alguma coisa que deu errado contigo, às vezes a tua impressão de uma coisa também é errada. Então assim, ninguém pode julgar, né? Mas é claro que também, se o lugar só tem coisa ruim pra falar, é porque não é um lugar bom, né? Então não é recomendado. Mas então nesse lugar que eu vou ter o bebê, parece ser bom, e a equipe da minha médica parece ser boa também. Então é isso, parto normal, hospitalar, com anestesia, se possível. E eu vou esperar
ou começar contrações, ou começar a estourar a bolsa, e vou esperar o máximo que eu puder pro próprio nenê dizer a hora que ele quer chegar. Eu não vou induzir se não for necessário, e não vou, né, marcar um dia também se não for necessário, porque quanto mais natural melhor pra tudo, né, pra mãe, pro bebê e pra tudo mais. Outras coisas, quanto ao sexo. Bom, quanto ao sexo é o seguinte, nós tentamos fazer menina e eu vou explicar como é que funciona. É o seguinte, a minha mãe fez assim e deu certo, e eu já ouvi e é meio científico, eu até pesquisei um pouco na internet sobre isso, e é o seguinte, o homem tem lá dentro dele os espermatozoides masculinos e os espermatozoides femininos. Então quem decide, teoricamente, se vai ser menino ou menina é o homem. Só que acontece o seguinte, os espermatozoides masculinos, eles têm uma vida mais curta e eles são mais rápidos. Então eles chegam mais rápido ao útero, eles fazem a viagem ali, né, mais rápido, mas eles acabam morrendo mais rápido. Os espermatozoides femininos, eles são um pouco mais lentos, mas eles vivem mais. Então eles têm um tempo, uma vida, né, de espermatozoide mais longa do que os espermatozoides masculinos. Sendo assim, a mulher, ela tem um período menstrual, né, um período normal, e o período da ovulação. Eu segui o aplicativo Clue, que me ajudou muito a descobrir sobre o meu ciclo e tal. Eu acompanhei ele por 1 ano e meio, mais ou menos, antes de engravidar, pra conseguir ver o meu ciclo como era. No início ele era bem desregulado, depois ele ficou um pouco mais regulado, mas às vezes ainda acontecia, dependendo de situações de estresse ou de ansiedade, de o meu ciclo dar uma desregulada. Mas em média eu tinha um ciclo de 29 dias, que é o comum, né? E normalmente a minha menstruação descia nos dias mesmo que era previsto, e então a minha ovulação, né, que é o meu período fértil, fechava direitinho ao que eu tinha, né, ao que estava ali no aplicativo. Então eu segui esse aplicativo, e aí eu tinha na semana tal de janeiro lá, se eu não me engano era dia 25 de janeiro, eu iria ovular. Então o que a gente fez? A gente teve relação sexual naquela semana até quinta-feira, que dia 25 era um sábado, e a gente teve até quinta-feira relação sexual, porque como é que funciona? Esses espermatozoides masculinos, eles iriam correr, iriam ir lá, iriam morrer, porque eles têm uma vida útil, vamos dizer assim, de 2 dias em média, 48 horas, os espermatozoides masculinos. E os femininos, eles duram mais. Então a gente não teve relação sexta e nem sábado, que era o meu dia da ovulação. E tivemos na quinta-feira, né, obviamente, e antes também. Então, se desceu o meu óvulo no sábado mesmo, como era previsto, foi um espermatozoide feminino, provavelmente, que fecundou, porque eles duram mais, eles têm uma vida útil, vamos dizer assim, maior. Então eu vi na internet que podia durar até 7 dias, mas era em média 4 ou 5 dias. Então estava ali ainda, né, quando eu ovulei. Porém, o que aconteceu? A gente não teve relação no sábado, nem no domingo, nem na segunda, porque passou teoricamente os 2 dias da minha ovulação. E na terça nós tivemos. Então, se aconteceu alguma coisa de algum atraso do meu óvulo, ou então da minha ovulação, né, aconteceu alguma coisa, pode ser que tenha havido um menino, porque se eu tive a minha ovulação depois, foi por isso, né. Então, como eu disse, não era regrada, mas não era assim regulada totalmente o meu ciclo, né. Então, e nós tentamos fazer menina porque assim, a gente quer um casal, então a gente quer ter tanto um menino quanto uma menina. E eu achei, nessa teoria toda aí que eu acabei de explicar pra vocês, que seria mais difícil fazer menina, porque teria que ser antes, né? É muito mais fácil tu ir lá e saber, não, então tá, dia tal eu vou ovular,
e dia tal eu vou ter relação sexual, e aí faço o menino e pronto, deu, acabou. Então a gente achou que era mais difícil fazer a menina, porque teria que ser antes, né, teria que ser calculado esses dias e tal. E então nós tentamos fazer a primeira menina por isso. Mas não, se vier um menino não é, eu não queria um menino, não é isso que eu tô dizendo. A gente vai ficar muito feliz com o que vier. E mesmo que depois, no futuro, a gente tenha outro menino também, a gente vai ficar super feliz. É só porque é uma coisa que a gente conversou muito e que seria muito interessante da gente ter um casal, né? Mas agora então a gente tentou fazer a menina e vamos ver se deu certo ou não. Daqui a algumas semanas apenas pra gente descobrir, né? Mas eu vou contando tudo isso nos diários. E quando eu descobrir mesmo eu vou fazer um vídeo e vou contar pra vocês do que é. E acho que isso, essas seriam as dúvidas maiores nesse início de gravidez. Mas se vocês tiverem algumas outras dúvidas, me contem aqui, deixem nos comentários tudo que vocês quiserem saber sobre o que eu tô passando, que eu não digo no diário de gravidez, ou que talvez não tire as dúvidas de vocês totalmente. Pode perguntar que eu venho com outro vídeo pra responder pra vocês tudo o que tá acontecendo, quais os nossos planos e o que a gente tá fazendo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida sobre o assunto ou sobre outras coisas, deixa aqui embaixo, não esquece. Fiquem com Deus, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!